Ações americanas desabam após aumento da taxa de juros nos Estados Unidos e a declaração do Jerome Powell fez toda a diferença para essa queda acontecer. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o que é que efetivamente está acontecendo. Essa alteração aconteceu no dia 2 de novembro, feriado aqui no Brasil, mas não nos Estados Unidos. Por que isso está acontecendo? Qual é a motivação? O que deve acontecer daqui para frente? Como que isso impacta o Brasil e se impacta? E qual mudança eu estou fazendo nos meus investimentos? E muitas vezes eu falo, não tem mudança nenhuma. Agora eu estou fazendo uma mudança tática na minha carteira de investimentos. E eu vou explicar para você, vou mostrar para você nesse vídeo. Então, explicando aqui, né, o que efetivamente aconteceu e qual foi o tamanho do impacto disso nas ações nos Estados Unidos. Então, o FONC, que é o comitê que define a taxa de juros dos Estados Unidos, numa reunião que acontece a aproximadamente cada 45 dias, definiu no dia 2 de novembro o aumento da taxa de juros nos Estados Unidos para o patamar entre 3,75% e 4% ao ano, sendo que no início desse ano a expectativa era de que chegaria a no máximo 1% no final do ano, sendo que já está no patamar de até 4%, tá? E olha que estranho que aconteceu com a movimentação das ações no dia de ontem, dia 2 de novembro. No início do dia teve uma queda normal, assim, especulativa, que acontece com os traders no dia a dia. Logo às 15 horas é a hora que é divulgada essa nova taxa de juros dos Estados Unidos. E é divulgado um comunicado. Nesse comunicado, o próprio Banco Central americano, o próprio FONC, na verdade, na figura do Fed, que é o Banco Central americano, disse, poxa, talvez daqui para frente a gente vai reduzir o aumento da taxa de juros. Então, na hora, por conta desse anúncio, dessa expectativa sobre o futuro de que a taxa de juros não ia subir de forma tão veloz, as ações tiveram uma grande valorização aqui, na casa de aproximadamente 1%, certo? No intervalo de instantes, segundos. Só que ali, às 13h30, o Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, foi falar e explicar como que foi a reunião, o que ele vê daqui para frente e o que ele disse. O Powell manteve a porta aberta para novos aumentos da taxa de juros. E nas palavras dele, traduzidas obviamente, em algum momento será apropriado desacelerar o ritmo dos aumentos. Então ele não se comprometeu em desacelerar, na verdade. O comunicado, muitas vezes, ele é escrito, é um documento oficial, é escrito de uma forma um pouco mais pomposa, um pouco mais respeitosa, mas ele falou explicitamente, em algum momento será apropriado desacelerar o ritmo dos aumentos, mas ainda temos um caminho a percorrer com essa taxa. Ou seja, vamos continuar elevando a taxa de juros nos Estados Unidos, porque o compromisso deles é justamente trazer a inflação de volta para a meta de 2% ao ano, sendo que hoje, já vou te mostrar aqui, os Estados Unidos está com a inflação dos últimos 12 meses superior a 8% ao ano. E se você for observar esse patamar de preço aqui, esse aumento de preços, a gente está no maior patamar dos últimos 40 anos, um patamar com inflação comparável com essa, é só lá na década de 80, na verdade, no início da década de 80. Mas você pode observar e pensar o seguinte, poxa, Vinícius, mas a inflação está cedendo mês após mês, isso não é positivo para o mercado? Na verdade, não. Por quê? Quando você olha a inflação geral, ou seja, o aumento médio dos preços de tudo que a gente compra no dia a dia, no caso aqui são as famílias americanas, você tem uma visão um pouco deturpada porque alguns itens são muito voláteis, mudam de preço bastante. Deixa eu comentar um caso para você. Por exemplo, petróleo. Petróleo teve uma valorização absurda, teve uma desvalorização agora, e é por conta dessa queda no preço do petróleo que a gente está vendo principalmente aqui essa inflação ceder um pouco. Se a gente for olhar o núcleo da inflação nos Estados Unidos, a gente vê uma outra figura. Olha só, a gente vê caindo a inflação nos Estados Unidos, certo? Geral, mas o núcleo da inflação a gente vê subindo nos últimos meses. O que significa o núcleo da inflação? O núcleo da inflação pega só os itens que têm os preços menos voláteis, ou seja, você pega o preço de tudo na economia, menos, por exemplo, combustíveis, tudo ligado ao transporte, combustíveis que vão ligar com petróleo, por exemplo, e você tira alimentos também que são altamente voláteis, historicamente falando. Então você pega somente aqueles itens que são menos voláteis, aqueles itens que mais retratam a situação geral da economia e não somente por conta de um momento que o petróleo subiu muito ou caiu. E a gente vê que a maior parte dos itens que fazem parte do núcleo da inflação nos Estados Unidos, a gente está vendo uma elevação nos preços. Por que a gente está vendo uma elevação nos preços? Basicamente porque a gente tem o PIB dos Estados Unidos crescendo nesse último trimestre. A gente está olhando aqui para o último trimestre, olha só. E o que está fazendo esse PIB dos Estados Unidos crescer depois de vários trimestres decrescendo?
o consumo das famílias. Então olha como tudo está interligado e como um aumento do consumo das famílias, como um aumento no produto interno bruto, como um aumento na economia do país pode ser nocivo para o próprio país. E isso vai repercutir aqui, eu vou chegar lá. Mas olha só, consumo das famílias cresce apesar da inflação alta, elevando a pressão sobre o Banco Central americano por um novo aumento de juros na semana que vem. Claro, essa aqui é uma informação da semana passada. Mas o que acontece? O mercado de trabalho nos Estados Unidos está muito aquecido. Isso está fazendo com que muito mais gente tenha dinheiro no bolso, muito mais gente com dinheiro no bolso faz com que muito mais gente gaste, consuma. Muito mais gente gastando, consumindo, faz a inflação ficar cada vez mais alta. Poxa, mas a inflação está caindo nos últimos 3 meses. Não, o núcleo da inflação que pega o retrato fiel da economia como um todo, ao invés de ser estimulado pelos itens mais voláteis, que são, por exemplo, petróleo e alimentos. Então, o próprio Banco Central americano já disse, nós vamos precisar colocar a economia em um território de recessão para resolver esse problema da inflação de preços. Senão a gente vai ter bastante gente empregada, só com uma inflação super alta que vai corroer todo o poder de compra dos salários. Então, por conta disso, olha que louco, taxa de desemprego baixa está sendo ruim para os Estados Unidos, o maior consumo das famílias está sendo ruim para os Estados Unidos, um crescimento do PIB está sendo ruim para os Estados Unidos. Então, o que o Banco Central americano, na figura do FONC, esse comitê que define a taxa de juros americana, vai fazer? Vai elevando a taxa de juros até chegar o momento em que a economia entre no território da recessão, as pessoas passem a gastar menos porque os preços estão altos demais, está mais caro para pegar empréstimo e tudo mais. Então, os Estados Unidos estão levando a sua economia para um cenário de recessão. De forma que vários investidores, vários analistas já têm uma projeção hoje muito diferente do passado. No ano passado, a gente via as projeções, por isso que não dá para confiar em projeção, tá? A gente via as projeções chegando na casa de 1% para a taxa de juros americana no final desse ano. Agora já tem projeções que a taxa vai chegar a 5,5%, 5,75% ainda no ano que vem. E como é que isso impacta no Brasil? São 2 os principais motivos, tá? Primeiro dos motivos, talvez você saiba, talvez não, mas os Estados Unidos exportam mais soja do que o Brasil. Os Estados Unidos estão na liderança da exportação de gás natural. Os Estados Unidos são líderes em exportação de várias commodities. Aí às vezes a gente acha que, poxa, os Estados Unidos compram pra caramba e vendem pouco. Não, eles vendem pra caramba. Então o aumento nos preços em dólar que a gente está vendo nos Estados Unidos acaba subindo os preços de tudo no mundo inteiro. Eles são exportadores da inflação. Então se aumenta a inflação por lá, o que está acontecendo, acaba aumentando a inflação no mundo inteiro. E, por consequência, as taxas de juros americanas sobem e as taxas de juros no mundo sobem. E se não sobem, por já terem começado um período de alta muito antes, como é o caso do Brasil, ficam num patamar elevado por muito mais tempo. E a taxa de juro alta sempre é uma trava que você coloca na economia. Quanto maior é a taxa de juro, maior é, digamos assim, a bitola daquela trava, o tamanho daquela trava, a rigidez daquela trava que você coloca na economia. Pensa que a economia é como uma engrenagem. E aí você coloca um galho ali. Poxa, a taxa de juros subiu um pouquinho. Depois você coloca 2 galhos, depois 3 galhos. Daqui a pouco fica uma tora de madeira. E aí a economia não consegue gerar por conta disso. Então, Estados Unidos tendo inflação, exportam a inflação para o mundo, exportam o aumento da taxa de juros também. Por quê? Porque a taxa de juros é usada justamente para frear esse aumento de preço, para frear a inflação. Além do mais, um aumento nas taxas de juros nos Estados Unidos faz com que o diferencial de juro entre o Brasil e os Estados Unidos diminua. E isso fortalece uma valorização do dólar. Deixa eu explicar para você. Imagina aqueles investidores que têm um capital especulativo, que são na verdade especuladores, não investidores. O que virou meio que uma tradição quando a gente tinha, nos últimos 10 anos, última década, um momento de juros muito baixos no mundo inteiro. Muitos especuladores pegavam dinheiro emprestado nos seus países, certo? Pagando uma taxa de juros minúscula e iam investir em renda fixa em outros países, de forma que iam ganhar o diferencial de juros, a diferença de juros. Imagina que você paga 1% ao ano para pegar um empréstimo e você ganha 13% em um outro país. A diferença é o seu lucro. Quanto mais a taxa de juros no Brasil está estacionada, a taxa Selic, a taxa de juros não está estacionada, a taxa de juros está subindo, a taxa de juros real. Em alguns vídeos já comentei sobre isso. Taxa Selic no Brasil está estacionada. O rendimento da renda fixa está estacionado. Só que agora o rendimento da renda fixa nos Estados Unidos está subindo. E o custo dos empréstimos nos Estados Unidos estão subindo. Então fica mais atrativo investir nos Estados Unidos, porque tem uma moeda muito mais forte. E não está valendo a pena pegar empréstimo nos Estados Unidos, por conta da maior taxa de juro, para investir em outro país, por exemplo, como o Brasil, para ganhar um juro um pouco maior, sendo que a moeda, qualquer oscilado da moeda, você já pode ter prejuízo ao invés de você ter lucro. Então esse capital especulativo, que honestamente não interfere muito nos preços a longo prazo, o que acontece?
Esse capital especulativo que existe hoje no Brasil, ele deve sair daqui com o passar do tempo. À medida que o juro brasileiro continue parado ou venha a cair com o passar do tempo, e o juro dos Estados Unidos continue subindo, que é o que a gente deve ver, nos próximos meses pela própria fala do Jerome Powell, presidente do Banco Central americano. Então, quando você tem esse diferencial de juros maior, esse capital especulativo vai embora. Quando sai o dólar do país, o que acontece? O dólar sobe. Se o dólar sobe, o que acontece? O preço de todas as matérias-primas que a gente consome, algodão, polímero aqui, eu vou falar de várias commodities, o arroz que você come, a carne que você come, tudo isso é cotado em dólar no mercado internacional. Então, o minério de ferro para pegar a parte metálica desse microfone, enfim, se o dólar sobe, o preço de tudo no Brasil sobe. Se o preço de tudo no Brasil sobe, inflação sobe, taxa de juros sobe ou fica alta por mais tempo e faz com que isso se crie, né, uma trava na economia, que é a própria taxa de juros alta por mais tempo ou subindo, se valorizando. Só que aí era uma espiral negativa e aí o capital especulativo não vem mais, tá? Então, esse é o primeiro ponto sobre o capital especulativo. Isso favorece uma saída, uma fuga de dólares do país, o que faz o dólar se valorizar. Existe também, além do capital especulativo, aquele capital mais importante do investidor estrangeiro, que é o capital de longo prazo, né? Geralmente esse capital de longo prazo se dá por investimentos diretos, por investimento em empresas, instalação de empresas no país. E isso, o que faz um capital de longo prazo chegar no país? Um país que tenha credibilidade, que tenha um nível de corrupção baixo, um país que tenha segurança jurídica, que seja previsível, que as regras realmente funcionem e uma complexidade tributária baixa. Poxa, aqui no Brasil você tem o peso da legislação tributária no Brasil. Se diz que, não posso confirmar, mas existem fontes muito quentes em relação a isso, que se você empilhar tudo isso, pegar todas as legislações tributárias, você empilhar dá o peso maior que de um elefante. Então, muitas empresas vão embora porque é complexo, você corre o risco de levar multa, isso pode quebrar o teu negócio e tudo mais. Então, por conta disso, como o Brasil não resolve essas pendengas, tem insegurança jurídica, tem complexidade tributária, não tem credibilidade, tem essa questão de corrupção histórica no nosso país, que é uma mancha que fica. Muito capital de longo prazo não vem para cá. Vai ser direcionado para outros países e é direcionado para outros países há muito tempo. Então, pode vir um capital. Poxa, Vinícius, está vindo capital esse ano. Ok, eu estou falando de capital de longo prazo em volume, em larga escala, que faça o dólar cair de forma consistente. Então, o que eu vejo, tá? Uma leitura simples desses dados macroeconômicos da economia de uma forma geral. A questão do capital de curto prazo é para o dólar sair daqui. A questão do capital de longo prazo, eu não vejo a gente resolvendo essa questão tão rápida. Então, é por isso que a gente vê no longo prazo o dólar sempre subindo. E é por conta disso, uma queda nas ações dos Estados Unidos já considerável, por conta de um aumento na taxa de juros dos Estados Unidos que favorece a ida de recurso, de dinheiro para ser investido nos Estados Unidos e não em países emergentes, como o Brasil, por exemplo, que eu falo algumas vezes que pode ser que daqui a algum tempo a gente tenha saudade do dólar a R$5. Por isso, eu estou aproveitando essas quedas que a gente teve nos últimos dias em dólar para aumentar a minha exposição em dólar e estou aumentando o percentual do meu dinheiro investido na Magari Internacional. O que é isso, Vinícius? Existem duas estruturas de investimento para você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa, certo? Uma é para você conseguir lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa brasileira e outra estrutura é para você conseguir lucrar uma combinação de investimentos nas altas e nas quedas da Bolsa nos Estados Unidos. Então, eu estou aproveitando essas quedas nas ações americanas para aumentar a minha exposição e uma queda momentânea que a gente está vendo no dólar aqui, para aumentar a minha exposição na Magari Internacional, nessa estrutura para lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa no exterior, pagando um preço mais baixo para as ações, por elas já terem caído mais de 20% em média, e pagando um preço mais baixo pelo dólar, porque eu não consigo ver uma sustentação ou uma queda consistente de anos. Em meses a gente pode ter, tá? Até acredito nisso. Mas de anos eu não consigo enxergar o dólar caindo em relação ao real aqui no Brasil. Então eu estou aproveitando, eu tinha um determinado percentual do meu patrimônio que estava na Magari Internacional e agora eu vou ter um percentual maior. Vou incrementar isso por conta de toda essa dinâmica, sempre respeitando a estratégia para eu conseguir lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa. Mas olhando
para o que está acontecendo e mudando algumas táticas, que é o quê? Mudar a minha alocação. Poxa, eu investi um determinado percentual antes e agora eu vou aumentar a minha exposição. Sempre a mesma estratégia. Isso nunca, porque eu nunca vou trair, porque eu não sei prever o futuro. Ninguém sabe. A gente tem o mesmo poder preditivo que o chimpanzé, mas eu posso mudar essa alocação, essa parte tática, à medida que eu consigo enxergar o que é que está acontecendo com a economia, o que os bancos centrais estão fazendo e tudo mais. E um último aviso, e não menos importante, que eu acabei não detalhando antes. Esse aumento na taxa de juros americana, aumento na inflação americana, pode respingar aqui, gerar uma taxa de juros mais alta por mais tempo no Brasil, e isso fazer as ações que vêm subindo, esse aqui é o índice Bovespa, o índice que mede a rentabilidade média das ações aqui no Brasil, ele parar de subir, as ações começarem a cair por conta desse movimento. Então, eu considero muito atrativo, um momento excelente para aumentar a exposição em dólar, aproveitando que o dólar vem caindo aí nesses últimos dias, e também na Magari Internacional, para você conseguir aproveitar também essa queda nas ações americanas, tá bom? Fez sentido para você esse vídeo? O que eu peço para você fazer agora? Clique embaixo no botãozinho que tem uma mãozinho, joinha assim, gostei, certo? Se fez sentido para você esse vídeo, aproveita e compartilha com 5 amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço e até mais.